Fala galera, beleza? Sou Fernando Malheiros, líder raiz. No vídeo de hoje vamos falar a diferença entre liderança e gestão. Segue o plano! As diferenças entre liderança e gestão. Antes de falar sobre isso, lembrar você de dar o seu like, seu dislike e comentar nesse vídeo para que a gente tenha assertividade em te entregar esse conteúdo. Quais as diferenças ou semelhanças nesse paralelo entre liderança e gestão? Bom, geralmente se coloca liderança dentro de disciplinas ou de formações de gestão. E, na minha visão, são coisas bem diferentes. Complementares, mas diferentes. Existem gestores que não são líderes, né? E existem líderes que não são gestores. Tem essas duas coisas. Qual que é o mundo ideal? Que tivesse um gestor líder, né? Pronto, isso é perfeito. Mas qual que é a diferença entre isso? Eu vou trazer gestão. O que existe nomenclatura de gestão? Então existe gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de recursos, etc. Quando a gente pensa em gestão, a gente pensa numa parte métrica das coisas. O que é métrica? Possível de ser medida. Diagramas, fluxogramas, tabelas de valores, licitações, número de pessoas, habilidade de formação técnica com exercício de função, que é gestão de pessoas numa empresa, número de pessoas para executar uma tarefa. Ou seja, quando você pensa em coisa métrica, mensurável, escalonável, escalável, etc., você pensa em gestão. Agora, existe uma parte disso, de fazer com pessoas, que não é mensurável, que não é métrica. Então existe toda uma parte, né, de um processo de fazer com pessoas que é métrica. Número de pessoas, recursos, tempo, fluxograma, etc. Todas essas coisas que são métricas são da gestão. E existe uma infinidade de coisas que não são métricas, que existem, que acontecem quando se trabalha com pessoas. E essa infinidade de coisas não métricas é liderança. O que, por exemplo? Relação interpessoal, feeling para com as pessoas, autoconhecimento, feeling de você mesmo, visão e ampliação da tendência das pessoas, da tendência das coisas que são efeitos da vontade das pessoas, de feeling mesmo de sacar, nossa, aquela pessoa hoje não está muito confortável no trabalho, ou aquela pessoa não está adequada àquela tarefa. Por mais que hoje as ferramentas tentem mensurar as coisas, não é preciso ainda mensurar as pessoas, as respostas das pessoas. Não existe ferramenta para mensurar as pessoas, as coisas relativas diretamente ao comportamento das pessoas no sentido de resposta emocional, de resposta de empenho, de motivação, de comprometimento. Não tem métrica para isso. Então toda essa parte que não tem métrica, a parte assimétrica de gerir um processo que envolve pessoas, é a liderança. Então não dá para colocar liderança dentro da gestão. Liderança é uma tarefa do mesmo tamanho que gestão, ou talvez maior em termos de complexidade e tamanho do que a gestão por si só. Então já vi várias vezes empresas que têm toda a estrutura que a gestão consegue medir, mas não tem essa outra parte que não é mensurável, que é a liderança, e não consegue executar uma tarefa. Podia citar aqui N exemplos em N mercados, mas eu acho que ser abrangente é melhor. Vou levar vocês a pensar. Pensa uma empresa que tem dinheiro, tem pessoas, tem recursos computacionais, tem experiência num certo mercado, mas não consegue expandir esse mercado. E vem outra empresa e assambarca, né? Assambarcar, é claro, e assambarcar é tomar conta, assim, né? Ocupa o espaço dessa empresa que tem força. Entende? Então, assim, existe a gestão, que é muito forte, e existe a liderança, que também é muito forte. Não dá para colocar a liderança como uma pequena parte de gestão. Isso é menosprezar ou talvez não olhar com a importância que tem que ser olhado toda essa complexidade das relações. Vou dar um exemplo disso. Os processos seletivos, de maneira geral, das empresas, são bastante frágeis. Vocês já devem, quem trabalha em empresa, quem já está em algum lugar, já vê o quanto
as empresas erram e gastam dinheiro contratando e preparando pessoas que não ficam lá. O quanto o rodízio é grande. Isso tem a ver com fazer um processo seletivo falho. Por que às vezes o processo seletivo é falho? Porque tenta olhar para o processo seletivo como uma coisa métrica. Por exemplo, eu preciso de alguém com essa habilidade. Ok, mas essas habilidades são mensuráveis. E toda a esfera não mensurável dessa pessoa, do comportamento dela, da motivação dela, dos valores dela, dos sonhos delas, etc. Como que se mede isso? Então precisa de um líder ou de liderança. Então qual que é a diferença entre gestão e liderança? Gestão é a parte mensurável de um processo e a liderança é a parte não mensurável desse processo. Lembrando que esse processo é feito por mais de uma pessoa. Então, um processo feito por mais de uma pessoa. A gestão é a parte métrica e a liderança é a parte não mensurável. Então essas duas coisas são extremamente importantes e precisam ser levadas em bastante consideração e olhadas com muita profundidade, treinada e etc. Beleza? Acione a campainha, se inscreva no canal para saber mais sobre isso e acompanhar o que está acontecendo. Segue o plano!